A revelação dos 7 selos, uma profecia apocalíptica desvelada. Em uma época sombria no fim dos tempos, João, o visionário, é conduzido a contemplar um espetáculo celestial de proporções inimagináveis. O firmamento se desdobra, revelando um pergaminho guardado a 7 selos, guardião dos vereditos divinos destinados a moldar o destino da humanidade. A ânsia por desvelar seus segredos é palpável, e uma indagação ecoa pelos corredores celestes. Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas o silêncio é ensurdecedor. Nenhum ser celeste, nenhum sábio, nenhum rei, em toda a vastidão do universo, mostram-se merecedores desse ato transcendental. A perplexidade toma conta de João, e lágrimas de desespero marejam seus olhos, pois o destino da humanidade pende por um fio. As hostes celestiais entoam um hino, proclamando a dignidade do Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E assim, o Cordeiro inicia a abertura dos selos, desdobrando o pergaminho celeste, revelando gradativamente os desígnios do Criador. O primeiro selo, a revelação do Anticristo. O primeiro cavaleiro surge majestosamente montado em um cavalo branco, coroado e empunhando um arco. A coroa reluz em sua cabeça, símbolo incontestável de vitória e soberania. O arco, uma arma de alcance formidável, denota a amplitude da influência que este cavaleiro exercerá sobre a humanidade. Há interpretações divergentes quanto à identidade deste misterioso cavaleiro. Alguns sugerem que seja uma representação de Jesus, em virtude de sua condição como vencedor e da imagem associada ao cavalo branco, semelhante à descrita em Apocalipse. Outros, contudo, conjecturam que possa ser o Anticristo, aquele que se elevará como uma divindade detentor de vasto poder sobre o mundo. O enigma persiste, aguardando os desdobramentos da profecia. O segundo selo, a fúria da guerra. Ao ser rompido o segundo selo, eis que emerge um cavaleiro empunhando uma imponente espada, montado em um destemido corcel vermelho. Ele detém o poder de subverter a paz e instigar a humanidade à carnificina. A espada reluzente e a tonalidade rubra são emblemas inequívocos de uma morte violenta em meio a conflitos armados. Este segundo cavaleiro, sem sombra de dúvidas, personifica a fúria da guerra. Suas aparições ressoam com as palavras de advertência proferidas por Jesus, prenunciando que nos derradeiros tempos haveria guerras e murmúrios de guerras. As Escrituras se materializam, e a humanidade se vê imersa na voragem dos tempos apocalípticos. O terceiro selo, a fome e a escassez. Ao romper o terceiro selo, em um cavalo de ébano, o terceiro cavaleiro avança, empunhando uma balança com firmeza, exigindo trabalho incansável por um punhado de sustento. À sua chegada, uma voz ressoa, anunciando o preço exorbitante dos mantimentos nesses dias sombrios. Os valores astronômicos evidenciam que a comida será um bem precioso e raro. A balança, símbolo de transações comerciais, reflete a complexa dinâmica de compra e venda. O terceiro cavaleiro é frequentemente interpretado como a personificação da fome. Com os preços tão elevados, as famílias comuns se viriam desafiadas em prover o sustento diário. Ademais, pode também aludir a uma iminente crise econômica, onde a escassez se torna um fardo insuportável para muitos. É o reflexo implacável de uma era marcada pela privação e pela incerteza. Abrindo o quarto selo, a sombra da morte. O quarto cavaleiro galopa sobre um corcel de tonalidade amarela. Seu nome é Morte, e o próprio Hades o segue de perto. Apocalipse 6, 7, 8. O amarelo deste cavalo evoca a imagem de um cadáver, e é, por isso, amplamente associado à morte. Este é o único cavaleiro no qual a Bíblia detalha com precisão sua identidade, é a própria morte. Consequentemente, o último cavaleiro, ou a conjunção dos 4, dependendo da interpretação, detém o poder de ceifar um quarto da população da Terra. Neste cenário apocalíptico, a figura sombria do quarto cavaleiro emerge como uma representação implacável da finitude humana. O espectro da morte se espalha, envolvendo a humanidade em seu manto inevitável. O futuro se tece na sombra da incerteza, enquanto os 4 cavaleiros pavimentam o caminho para o destino final. O quinto selo, as almas dos mártires. O quinto selo revela as almas dos mártires, aqueles que foram mortos por causa de sua fé em Deus e por testemunharem a palavra. Estas almas clamam por justiça e questionam quanto tempo levará até que Deus julgue e vingue o derramamento de seu sangue. A resposta que recebem é que lhes é dada uma vestidura branca, um símbolo de pureza e justiça. São instruídos a descansar por um pouco mais de tempo, até que o número completo de seus irmãos,
e companheiros de fé, que também enfrentarão a morte como eles, seja alcançado. Essa visão destaca a soberania de Deus sobre a história e a promessa de justiça para aqueles que sofreram por sua fé. Mostra também a importância do testemunho fiel, mesmo diante da perseguição e da morte, pois esses mártires são honrados no céu. O sexto selo, o grande terremoto. Eis que viu o Cordeiro abrir o sexto selo, e de repente, a terra tremeu violentamente, o sol se obscureceu, e a lua assumiu uma tonalidade escarlate, como se fosse feita de sangue. As estrelas do firmamento caíram à terra, como os figos verdes que são lançados ao chão, pela força do vento em uma figueira agitada. O céu pareceu se enrolar como um pergaminho recolhido. Nesse instante, todos os montes e ilhas foram deslocados de seus lugares habituais. Os monarcas da terra, os poderosos, os generais, os ricos, os influentes, os escravizados e os livres, procuraram refúgio nas grutas e abismos dos montes. Em sua angústia, clamaram para que as montanhas se precipitassem sobre eles, ocultando-os da face daquele que se assenta no trono e da fúria do Cordeiro, pois o grande dia da manifestação de sua ira chegou, e quem poderá suportar? Em um interlúdio de graça, João vislumbra os 144.000 protegidos e uma multidão incontável, proveniente de todas as nações, erguendo-se em aclamação ao Altíssimo. Estes, vestidos de branco, vêm da grande tribulação, lavando suas vestes no sangue do Cordeiro. São prometidas fontes de vida eterna, sob a tutela do Pastor Celestial. O sétimo selo, o silêncio no céu. O mistério do sétimo selo é intrigante. Quando o Cordeiro o abre, um silêncio profundo preenche os céus por quase meia hora, sinalizando o início de julgamentos ainda mais severos, que culminarão na consumação da tribulação. Neste momento solene, 7 anjos se posicionam, cada um com uma trombeta, prontos para anunciar o fim dos tempos. Surpreendentemente, um 8º anjo incensa o altar com um grande volume de incenso, simbolizando as fervorosas orações do povo de Deus. Contudo, o que ocorre em seguida é verdadeiramente extraordinário. O mesmo anjo pega o incensário, agora repleto do fogo do altar, e o arremessa à terra, desencadeando uma sinfonia de trovões, vozes, relâmpagos e um poderoso terremoto. O que esse ato audacioso significa para o desdobrar dos eventos apocalípticos? A resposta a essa questão arrebata nossa atenção, e nos leva a ponderar sobre os desígnios divinos nesta fase crucial dos eventos finais. Assim, os 7 selos são desvelados, revelando um espetáculo celestial de proporções épicas. Este é o prelúdio para os iminentes julgamentos das trombetas, dando início a uma nova e intrigante saga na dança cósmica do destino. O que aguarda a humanidade nesse extraordinário desdobramento? Prepare-se para uma jornada que promete surpresas e revelações surpreendentes.